Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Rap Hoje News. E quem vos fala sou eu, Eduardo Fex. E hoje eu vou trazer um episódio super especial, porque nós vamos comentar sobre a releitura do Voz Ativa do Racionais, certo? Então se liga aí, segue a vinheta. Pô, falar dessa música, especialmente pra mim, é uma coisa muito louca, porque eu me lembro quando ela foi lançada em 1992. E vai vendo, hoje eu vou trazer vários detalhes sobre ela, os recortes, as intersecções, todos os personagens que compõem o videoclipe, que foi recentemente lançado aí nessa releitura com o Dexter, com participação do Djonga, do Coruja, também do DJ Will, e o seu pai, o DJ KLJ ali, que arrebentou nos squats e colagem. Firmeza? Eu tenho algo a dizer e explicar pra você, mas não garanto, porém, que é engraçado eu serei desta vez. Para os manos daqui, para os manos de lá. Se você se considera um negro, pra negro será. Mano, sei que problemas você tem demais. Firmeza? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, seu joinha lá e também nos seguir nas redes sociais aí, no Instagram, no Face e no Twitter, @RapHojeNews. Meu, falar dessa música aí a gente tem que daria um simpósio, meu, daria várias ideias, certo, família? Só que aqui o tempo é curto, então vou fazer alguns recortes, algumas intersecções aí. Vou começar falando que esse clipe, ele remete a alguma coisa parecida ali com o capítulo 4, versículo 3 do Racionais MCs, que traz alguns dados estatísticos. No caso do Voz Ativa, ele está falando sobre o genocídio, sobre o que ocorre nas periferias do Brasil, onde 75% das mortes, infelizmente, ocorre entre a população negra. Um outro detalhe sobre esse videoclipe que eu gostaria de detalhar para vocês, lembrando que não é um react, mas sim uma análise sobre todas as preposições, sobre tudo aquilo que o clipe traz aí no contexto social e tal, e os personagens históricos, é o seguinte: o Public Enemy tinha feito uma música que se chama State of Union, com produção do Premiere. Essa música tinha sido lançada alguns dias antes e traz também o mesmo contexto. E qual é o contexto? Tudo isso que vem acontecendo, que foi despertado durante a pandemia, a partir da morte do George Floyd lá nos Estados Unidos. Desse movimento que surgiu a partir dessa tragédia aí, que é o Black Lives Matter, ou seja, vidas negras importam. Esse movimento já existe faz um tempo, há décadas atrás. Porém, diante dessa fatalidade da morte do George Floyd, ele ganhou notabilidade, ganhou visibilidade. E nessa esteira aí, o Public Enemy fez uma música lá. Se você analisar os takes, as filmagens, etc., retrata muito bem isso que o Dexter trouxe com o Djonga e o Coruja nesse clipe, que são cenas dos protestos ali do Vida Negras Importam, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Se a gente for falar geograficamente sobre esse clipe, é muito louco, por quê? Porque remete a um outro clipe que o Brau gravou junto com os caras do 5 para 1, o Wilson, do Negredo, o Big e também uma outra rapaziada lá, que é o do Bronx, parceiro dele e tal ali na Zona Sul. Foi na mesma quebrada, essa música se chama Natal no Gueto. Então os takes desse clipe Voz Ativa foram feitos no mesmo lugar. Pra quem não sabe, os takes são ali, os lances da filmagem e tal, certo? Foi feito na mesma quebrada. O lance do clipe que me chamou muita atenção é o fato deles trazerem pessoas que lutaram pelos direitos civis nos Estados Unidos e servem de exemplo também para a humanidade. A exemplo das grandes, a filósofa doutora Angela Davis e também da Rosa Parks. E depois os dois grandes líderes negros, como Malcolm X e Martin Luther King, certo? Ainda puxando esse bonde aí, a gente tem que trazer para o Brasil. E aí os caras aparecem várias personalidades que também são importantes aqui no contexto social e histórico brasileiro. A exemplo do Marighella, que eles colocam lá. Eles também trazem a figura da Marielle, entre outras pessoas. Fazendo um recorte aí, uma intersecção, porque são vários takes, várias filmagens, eles usaram o espancamento do Rodney King, que fez com que houve uma ebulição, uma revolta geral
no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Eu até falo um pouco disso no episódio do Scooby, você vai lá, dá uma olhada, com a Scooby tem uma música sobre isso, certo? É da hora vocês verem isso. Outro lance é que é o seguinte, cara, eles trazem algumas coisas muito modernas. No caso, aparece, infelizmente, a tragédia aí do George Floyd, o policial branco matando ele, pisando, aquela imagem trágica que eu não gosto muito de comentar, vocês estão cansados de ver aí na internet. E uma coisa que me chamou a atenção também foi aquela menininha, eles conseguiram trazer o take daquela menininha negra gritando no meio da multidão, vidas negras importam. Porra, isso daí, malandro, ó, até arrepia, é impactante. Ainda nessa temática de personalidades históricas aqui entre brasileiros e estadunidenses, pessoas que são muito importantes, eu gostaria de falar que eles também trazem um take ali de algo que na época mexeu muito com o Brasil. Foram duas tragédias. Aparece vários abusos e espancamentos policiais, diversos casos, mas um especial me chamou a atenção que eles trazem, que é o da favela naval, ocorrido em meados de 1990. O Facção Central fala disso numa letra, certo? No disco deles, Estamos de Luto, e eles trazem essas imagens. E uma outra tragédia é o sequestro do ônibus 174, que depois se tornou filme, no qual o cara que sequestrou o ônibus, que é o Sandro, ele gostava de rap. Vai vendo, o sonho do cara era ser um rapper. E ele tinha o sonho de ser rap e tal, e isso virou até um filme, meu. Não sei se vocês sabem, o sequestro do ônibus 174. Vale a pena você procurar aí na internet. Eles trazem a imagem dessa situação aí. E foi um barato foda, por quê? Porque o Sandro, a polícia falha no dia lá, não consegue libertar a refém é morta. E o Sandro, que foi esse sequestrador, morre asfixiado pelos policiais. Ou seja, erros de todos os lados. E isso daí tem um filme sobre isso que dá uma puta história, um baita contexto, vai trazer para vocês uma série de perguntas aí sobre como que o Brasil despreza os seus filhos, seus futuros talentos e tal. 3 personalidades aqui eu gostaria de destacar. A primeira delas, que aparece no clipe também, é a Preta Ferreira, que é do movimento Sem Teto do Centro. É uma moça que luta por pessoas que não têm moradia. Ela foi presa, certo? Ela ficou acho que 2 meses na cadeia, não me lembro agora. E aparece numa cena ela saindo com um cartaz com a descrição do movimento que ela defende. Outro cara importante que aparece nas filmagens é o Preto Zezé. Aproveitar e dar um salve pra ele aí. Preto Zezé é uma liderança, um cara que já fez parte do grupo Comunidade da Rima, uma liderança no Nordeste e em especial no Ceará. Tudo que acontece no Nordeste, em especial no Ceará, a respeito de hip hop, passa pela mão dele. Já foi membro também da CUFA, Central Única das Favelas. Outro fato que eu não gostaria de mencionar, mas infelizmente aparece no clipe, tem que ser mencionado como forma de protesto, é o seguinte: já no meio do clipe ali, se encaminhando para o final, aparecem alguns cartazes de pessoas que foram vítimas da violência policial. Entre eles, cartazes com o nome da Ágata, do Marcos Vinícius, do Rafael Braga e do Miguel, entre tantos outros. Então, é bom a gente lembrar dessas pessoas que foram vitimadas, que foram, mais uma vez, compõem essa estatística funesta aí da violência policial no Brasil, certo? E a gente tem que lembrar delas para que isso não ocorra mais. E lembrar como uma forma de protesto, de luta, fazer com que isso não seja naturalizado. Firmeza? Um outro momento que eu gostaria de destacar para vocês é a comprada do Djonga, quando ele fala de personalidades negras, que ele se identifica com personalidades negras. E aí ele traz ele cita diversas personalidades entre homens e mulheres, 3 figuras muito importantes no caso do ator Milton Gonçalves, o cantor Milton Nascimento e a figura do professor Milton Santos, que tem um livro maravilhoso que se chama Por Uma Outra Globalização. Eu li parte desse livro aí na universidade, mexeu muito comigo, aconselho vocês lerem esse livro do professor Milton Santos. É muito bacana citar o Milton Santos aqui, porque é o seguinte, são poucos livros de pessoas negras na universidade. E o Milton Santos foge a essa regra de leituras na universidade, vamos dizer assim, livros que são recomendados, que só são livros escritos por brancos. No caso do professor Milton Santos, ele é negro e é uma leitura recomendada. Então vale aqui salientar isso sobre a pessoa dele. Uma outra coisa que eu gostaria de falar
é que o Djonga também fala da Dona Ivone Lara. Dona Ivone Lara, pra quem não sabe, foi a primeira mulher a compor um samba enredo. E isso marcou. Você imagine ali no século XX, um meio machista pra caramba, composto em sua maioria por homens, e uma moça vai lá e escreve um samba enredo. Então a Dona Ivone Lara, sambista, tem que estudar a história dela. Ela tem uma presença muito forte no mundo do samba. E aí ele cita ela, eu gostaria de trazer esse dado aí, que ela foi a primeira mulher a escrever um samba enredo. E outra coisa que o Djonga menciona também, que eu gostaria de falar aqui, que ele cita as atrizes Ruth de Souza, que faleceu recentemente, a Cris Viana, a Elza Soares. Pô, eu comprei o livro do Garrincha pra ler, A Estrela Solitária, mas vai vendo, quem que me chamou mais atenção foi a Elza Soares. Cara, ela é um patrimônio do Brasil, não só como cantora, mas como mulher, como feminista. Tava muito à frente do seu tempo, mas muito à frente do seu tempo mesmo. E aí o Djonga fala também da Stephanie, que é uma excelente MC, que fazia parte da gravadora Pau de Dar em Doido, e agora aí tá seguindo carreira solo, tem várias músicas dela. Eu aconselho você a começar ouvindo a música Mulher MC, que tem um videoclipe, que inclusive é produção do DJ Will, certo? Vale a pena você dar uma olhada. Outro detalhe que eu gostaria de enaltecer aqui é a aparição das atrizes Camila Pitanga e Thaís Araújo num take. Ficou muito louca a tomada que eles fizeram. Eu achei muito bacana eles trazerem essas referências de duas grandes atrizes, globais inclusive, de reconhecimento internacional. E as tomadas que eles fazem ali, os take, cara, mexeu muito comigo, assim, porque elas não falam nada, elas apenas olham para a câmera, e isso demonstra toda a indignação. Outro lance que eu acho bacana é que já o clipe caminhando pro final, pega uns take do Dexter ali na época que ele tava preso, e uns outros take de moradores ali na favela no qual o Brau morava, naquela região, quando ele escreveu a música em 1992. Falando da parte musical, a releitura de Voz Ativa, para quem não sabe, a música Voz Ativa está no single Escolha o Seu Caminho, do Racionais MCs. Depois foi lançada em álbum. Ela tem 3 versões. A versão que eles regravaram, que é a versão baile, que é sample do JBS. E aí a música é muito louca, vocês procurem aí, sample do JBS. E tem a versão capela, que era para os DJs fazerem a montagem, e a versão rádio, muito pesada. Vale a pena vocês se ligarem nisso aí. E por fim, gostaria de mencionar que o Coruja e o Djonga, no final, falam como eles conheceram a música. E aí é muito bacana, porque o Djonga, assim como o Coruja, falam que eles conheceram a música novinhos e tal. O Coruja, se eu não me engano, ele fala ali de 8, 7 anos que ele tinha. Pô, a música já tinha sido lançada fazia um tempão. E ele começou a ouvir a música e aquilo expandiu a cabeça dele. Pessoal, vou encerrando por aqui. Lembrando que não basta não ser racista, tem que ser antirracista.